Muito bem, estamos começando mais um programa Doctor Entrevista e hoje aqui ao meu lado, Renato Alves da Silveira. O Renato é contador, membro da Renovação Carismática da Paróquia Senhor Bom Jesus, aqui do bairro Santa Cruz, Sim. Né, Renato? E o Renato agora também é escritor, lançou recentemente, mês passado, mês de outubro, o livro Línguas de Fogo sobre a Igreja. Nós vamos estar comentando sobre esse livro, muito bacana que o Renato estava me apresentando aqui. Mas antes, te dou as boas-vindas, Renato, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra muito grande estar aqui nesse programa. A gente assiste em casa algumas vezes, né? E é maravilhoso estar aqui do seu lado agora, falando um pouquinho desse livro, né? Que Deus me inspirou a escrever para o louvor e honra dele, que é o Senhor da nossa vida. Pois é, o livro fala sobre a espiritualidade de Pentecoste, vivida pela Renovação Carismática, que está completando 50 anos agora, em 2017, né? Nós vamos falar sobre a renovação, vamos falar sobre o livro, mas antes eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem e contasse um pouquinho da sua história como membro, como missionário da Renovação Carismática por tantos anos, né? Isso, graças a Deus, eu tive uma experiência há 22 anos atrás, dentro da Renovação Carismática Católica, aqui em Caratinga, num grupo de oração, ali no santuário, aqui muito conhecido em Caratinga, tem um grupo de oração Santíssima Trindade. E eu tinha 23 anos naquela época, e a gente vivia uma vida irregular diante de Deus, uma vida desregrada, e eu tive uma oportunidade, alguém me convidou para estar lá no grupo de oração, e lá eu, assim, tinha muitos anos que eu não entrava numa igreja já, não participava mais da fé, e algo aconteceu na minha vida. Depois eu fui descobrir que esse algo é uma experiência pessoal com Jesus Cristo a partir do que nós chamamos na Renovação Carismática de batismo no Espírito Santo. Uma experiência bíblica, uma experiência católica, mas também protestante, de outras igrejas evangélicas também, que tem essa espiritualidade. Mas eu tive essa oportunidade dentro da minha igreja, onde eu nasci, onde eu fui batizado, os meus pais são católicos. Isso mudou radicalmente a minha vida. Hoje, depois de 22 anos, já trabalhando muito com a evangelização, com a formação, nós conseguimos dizer para os jovens que estão chegando qual o critério que se tem para identificar uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo. Aí o critério principal é a mudança de vida. A igreja chama isso de metanoia. Metanoia é uma palavra que significa mudança de mentalidade que chega a afetar o comportamento da pessoa. Então, a minha conversão, ela não foi não foi uma mudança de religião, mas foi uma mudança de comportamento, mas também da minha mentalidade. Foi uma verdadeira metanoia. Então, esse é o primeiro sinal de que uma pessoa, nós falamos que ela foi batizada no Espírito Santo. Mas nesse momento você sentiu algo no dia ou depois que você fez uma avaliação e percebeu a diferença? Na verdade, o sinal ele foi acontecendo nos próximos dias. No primeiro dia, na verdade, e geralmente é assim, quem entra num grupo de oração, às vezes da renovação, não está acostumado, pode ficar meio assustado ali com a música, com o barulho, com os gestos, as danças, os jovens dançam, pulam. E de fato eu fiquei assim também, porque eu não estava acostumado com aquilo. Mas eu percebi que na semana seguinte eu voltei. Na terceira semana eu voltei, na quarta semana, quinta, sexta, quando eu percebi, eu já estava envolvido por uma força que eu não conseguia me controlar. Aí eu comecei a abandonar o quê? Eu comecei a abandonar alguns vícios que eu tinha na minha vida, a questão de uma vida de alcoolismo, eu comecei a abandonar uma vida desregrada no sentido da sexualidade, e assim, sem ninguém me proibir, sem ninguém impor isso para mim, ninguém chegou e apontou o dedo para mim, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não foi uma força que brotou dentro de mim. Aí que nós percebemos então a mudança. Essa mudança ela vem dentro da gente. Ela acontece lá no interior. Às vezes a gente que é carnal, a gente que é matéria, nós queremos ver, né? Inclusive Jesus corrigiu lá alguns dos seus discípulos que queriam ver para crer. E na verdade não é bem assim na matéria. Isso é no espiritual. A mudança ela partiu de dentro do meu interior para fora. Aí veio mudar o meu comportamento. Aí nós entendemos a metanoia. Mudança de mentalidade, mudança interior, para depois passar para o comportamento. Para o físico. Exatamente. Então, coisas que eu fazia, eu passei a não fazer mais. E outra coisa, às vezes, a questão da fé. Nós que somos católicos, muitos católicos, tem uma prática religiosa de tradicionalismo. Eu vou porque meu pai foi, porque minha avó foi, porque a minha família é. Isso para mim já não tinha mais significado.
Eu ia porque eu sentia atração. Gostava, atração pelo né? sagrado. Uhum. Eu tinha atração pelo sagrado. Já não era mais aquela coisa assim de eu achar, nossa mãe, parece um beato, né? Parece que agora o pessoal até brinca, né? Gosta de ficar atrás do rabo de saia do padre. Uhum. Não era mais isso. Era algo que me atraía para perto de pessoas que queriam viver aquela mesma espiritualidade. Jovens que tinham as mesmas tentações que eu, jovens que tinham as mesmas dificuldades que eu, que tinham as mesmas incertezas, mas quando nós nos reunimos para rezar, para orar, para louvar, para clamar o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele tocava em nós com línguas de fogo, aquela paz que lugar nenhum me dava, aquela certeza de que Deus me ama, de que eu tenho valor, de que toda tragédia, de que toda experiência ruim, negativa que eu tive com pessoas, de decepções, frustrações, traições, aquilo já não tinha mais impacto negativo na minha vida, porque acima de tudo isso tinha uma força muito maior, que é a força do amor de Deus. E saber que Deus me ama, isso foi o que transformou minha vida. Quando alguém virava para mim e falava, Renato, Deus ama você, apesar do que você faz. Isso transforma a vida de cada um. Diferente daqueles que apontam o dedo, né? Se você não mudar, você vai para o inferno. Sim. Essa acusação, isso não vem de Deus. O que vem de Deus e que Deus propõe para nós é o quê? É a transformação do mundo pelo amor do seu Filho que morreu na cruz por nós. Sim. É até uma nova visão da renovação carismática isso, não é não? Essa visão do não inferno, mas desse amor de Jesus? Na verdade, houve um tempo na igreja, até muitos dos nossos pais foram formados na fé assim, de um Deus que castiga, de um Deus carrasco, de um Deus assim que ele tem uma lista dos nossos pecados e quando nós formos julgados, ele vai apresentar essa lista na nossa cara. Sim. E o nosso Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é amor. João vai dizer isso numa das suas cartas. É a maior definição de Deus. João diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que transformou minha vida não foi o medo do inferno. O que transformou minha vida foi o amor de Deus, aí eu tive atração pelo céu. Aí eu tenho a opção da minha vida, da porta larga da porta estreita. A opção é minha. Eu vou para onde eu quiser. Deus não me obriga a passar por nenhuma delas. Mas se eu sei que aquela porta estreita, no final dela, eu vou encontrar um Deus que é apaixonado por mim, é claro que eu quero passar por ela. Sim. Diferente de querer passar numa porta larga só por um prazer passageiro, por um prazer daquele momento ali de êxtase, enfim, que a droga proporciona, que um prazer carnal proporciona. E que precisa sempre mais para preencher esse vazio que nunca é preenchido. Exatamente, né, não é preenchido porque o vazio, e hoje eu trabalho com evangelização de jovens, eu percebo que o jovem de hoje, o jovem da pós-modernidade, ele tem um vazio tão grande, mas tão grande, que não adianta. Pode fazer 15 faculdades de medicina, de arquitetura, de engenharia, de advocacia, pode viajar o mundo inteiro, conhecer as belezas que Deus criou, que não vai preencher. Porque o que consegue preencher o vazio é somente Deus. É verdade. Renato, o nosso tempo terminou do primeiro bloco. Já? Já, tá vendo? Rapidinho. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos para esse bate-papo com o Renato. Vai falar também sobre o livro e sobre Línguas de Fogo. Nós gostaríamos de conversar mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e aqui ao meu lado hoje o Renato Alves da Silveira, que é contador aqui em Caratinga, membro da Renovação Carismática já há muito tempo, hoje lá na paróquia do Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz, também continua fazendo um trabalho, já participou da coordenação, né, Renato? Várias vezes, sim, mas agora como membro este ano e falando com planos de voltar ano que vem de novo na coordenação, né? Desde o ano de 2000 eu assumi uma coordenação na Renovação, foi a coordenação do grupo de oração que hoje eu participo, Cristo Rei. Aí logo em seguida eu assumi uma coordenação diocesana, que são 43 cidades aqui da região, da diocese, e depois eu continuei na equipe diocesana como coordenador diocesano do Ministério de Pregação, que é o meu ministério origem. E depois desse tempo eu voltei para a coordenação diocesana. De novo, agora eu fui reeleito recentemente, fiquei 3 anos. E nesse mesmo tempo eu assumi também uma coordenação estadual do Ministério de Pregação. Em todo o estado de Minas Gerais, são 28 dioceses. Minas Gerais é um estado muito grande, né?
Então eu pude viajar todo o estado de Minas Gerais, formando os nossos pregadores, falando da experiência da Renovação Carismática e ajudando a coordenação. Eu ainda faço parte da equipe estadual hoje da Renovação Carismática, mas eu tive uma experiência, e no livro eu estou contando essa experiência em um dos capítulos, que foi uma experiência trágica de um acidente de carro na missão, e por causa desse acidente eu acabei ficando, eu encerrei ali os mandatos que eu tinha de coordenação. Em 2017, Deus me deu a oportunidade de ter o que nós chamamos de ano sabático, que é o descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então eu pude descansar também depois de 16 anos. Mas, como a Bíblia diz que o nosso chamado é irrevogável, lá em Romanos, o apóstolo escreve isso para nós lá. Deus já me chamou de novo para 2017 voltar a estar... 2018. 2018, exatamente. A estar voltando a partir de 1º de janeiro a coordenar o grupo de oração Cristo Rei de novo, mais 2 anos. A Renovação Carismática tem mais ou menos uns 50 anos, né? A criação... Isso. Esse ano de 2017, nós fizemos uma festa no mundo inteiro, inclusive lá no Vaticano, com o Papa, que foi o jubileu de ouro da Renovação Carismática. São 50 anos do movimento que surgiu no dia 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967, lá nos Estados Unidos, numa universidade chamada Universidade do Espírito Santo, onde alguns jovens católicos estavam participando de um retiro de carnaval. E naquele retiro, eles tiveram uma experiência diferente que na Igreja Católica não se via falar nisso. Já acontecia em algumas igrejas evangélicas, mas na Igreja Católica não. Algumas igrejas pentecostais, também lá nos Estados Unidos. Eles estavam estudando na Bíblia, nesse retiro, os 3 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E nessa leitura, eles viram algumas coisas lá que não se ouvia muito falar no cotidiano da fé católica. Línguas de fogo, manifestação do Espírito Santo, batismo no Espírito. Enfim, eles viram aquilo ali e no momento de oração eles desejaram experimentar e eles falaram com Deus, alguns deles. Por que nós também na Igreja Católica não experimentamos isso? Nós vemos falar que em algumas igrejas protestantes isso tem acontecido. Por que para nós isso não acontece? Aí Deus veio dar a resposta para eles e imediatamente lá na capela, onde eles estavam, no andar de cima daquela universidade, eles então foram batizados no Espírito Santo. É uma expressão que nós usamos baseada no que Jesus fala no Evangelho, quando ele fala assim, João Batista falando, né? Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas vós sereis batizados no Espírito e no fogo daqui. E Jesus fala daqui a poucos dias. Aconteceu então lá em Atos dos Apóstolos o surgimento da Igreja Católica, da Igreja Universal. Católica, a palavra significa universal. E ali então a igreja que estava presa no cenáculo, com medo dos judeus, ela abre as portas do cenáculo e Pedro, que era aquele homem vacilante, mas que Jesus tinha dito para ele, Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro, a Bíblia diz, na presença dos 11, ele faz a primeira pregação cristã que se ouviu falar até hoje dos quase 2000 anos da história cristã. Ele então, a Bíblia diz que naquela pregação ele converte 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Foi uma pregação ardorosa. E nesse livro eu estou falando sobre essa pregação e dizendo, Pedro somente conseguiu fazer aquela pregação e alcançar aquela multidão porque ele estava ali batizado no Espírito Santo e não era mais a língua de um pescador vacilante, mas era a língua de fogo do Espírito Santo. Você me disse que teve uma experiência pessoal, né, com línguas de fogo. Isso. Há 22 anos atrás, na Renovação Carismática. Foi naquele dia que você me falou? Não, nem foi naquele dia não. Foi depois. Eu comecei a caminhar. Deus me fez um chamado. Eu vi que tinha algo no mundo, na igreja, que poderia preencher o meu coração. Meu coração foi preenchido pelo amor de Deus. Eu comecei a caminhar. Fui caminhando. Alguns meses depois, participando de um outro grupo de oração, e interessante, um dia desse eu estava pregando lá em Governador Valadares, eu pude conhecer aquela mulher, uma senhora simples, católica, que estava pregando lá na Rua da Piedade, naquela igreja do Nossa Senhora do Carmo, e ela pregava lá, e eu era um jovem que estava buscando algo ali, querendo arrumar namorada, querendo, enfim, ter algo para preencher o meu tempo. Eu lembro que aquela mulher, no final do grupo de oração, ela pregou e conduziu, ela veio me dar um abraço da paz, desejar a paz de Cristo para mim, e no final ela desejou a paz de Cristo, e ela voltou a olhar para mim e disse assim, Deus quer que você pregue a palavra dele,
Gente, quando aquela mulher lançou aquela palavra na minha vida, aquela profecia, a palavra de Deus, eu senti um fogo queimando dentro de mim. Eu senti um negócio assim que só quem experimenta que pode. Sabe, não existe palavras, é algo assim difícil de expressar em palavras. Mas foi um fogo, eu comecei ali a ter uma oração que nós chamamos de oração em línguas. Eu comecei a orar em línguas, eu não conseguia me conter, começava a chorar e a me derramar ali na presença do Senhor. E, enfim, ali foi a minha experiência com as línguas de fogo. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha dificuldade de falar, de conversar, de comunicar. Eu era muito tímido. Sou ainda. Mas aquela timidez ali, ela não foi capaz de me impedir de pregar. E dentro de pouco tempo, eu já estava pregando a palavra de Deus. Hoje, eu não preguei no Brasil inteiro, mas eu já preguei a palavra de Deus em vários lugares, no estado de Minas Gerais inteiro. Eu já preguei a palavra de Deus no estado de São Paulo, para mais de 5 mil pessoas, lá no estado da Bahia. Enfim, Deus tem me chamado para ser um apóstolo com línguas de fogo. Por isso que vem esse tema, línguas de fogo. E é a experiência que nós temos dentro da renovação carismática católica. Não existe outra experiência. Às vezes pessoas vão doentes, saem curadas. Vão em depressão, saem restauradas. Vão lá no vício da droga e são libertadas. Mas a maior experiência que é proposta na renovação carismática católica é esse batismo no Espírito Santo, é esse ardor missionário que tem somente as pessoas que passam, nós falamos, pela fornalha do Espírito. Falando em fornalha, a impressão que eu tenho, assim, posso estar enganada, aí você me corrige, que esse momento de quando a pessoa recebe esse Espírito Santo, que fala em línguas de fogo, é um momento que ela está ali no auge, cantando, glorificando, dá a impressão que ela está com um auge de energia, assim, uma conexão maior. Sim. Não está no momento assim de aquela música mais leve, é uma música mais fervorosa? Ou não? Existem outros casos também? Também, existem outros casos, porque o Espírito Santo é Deus. Às vezes nós que somos leigos, nós, ou sacerdotes mesmo consagrados, nós queremos ensinar o Espírito Santo a agir. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo só age quando tem barulho, quando tem uma música mais alta. É porque é essa a impressão que eu sempre tive. Outras pessoas dizem que o Espírito Santo, porque na Bíblia, lá no profeta Elias, no Antigo Testamento, diz que veio o trovão, Deus não estava. Veio a tempestade, Deus não estava. Veio o fogo, Deus não estava. Veio uma brisa leve, Deus estava. Então alguns pegam esse texto bíblico e aí que está um problema da Bíblia. A Bíblia, a gente fala assim, o texto fora do contexto é pretexto para mim me justificar. Então eu não posso pegar porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em Pentecostes, o sinal foi diferente do profeta Elias. Elias foi na brisa. Cá em Pentecostes, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz, houve um barulho, um vendaval impetuoso, e a casa ficou cheia e veio línguas de fogo e repousou sobre cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar as maravilhas de Deus em outras línguas, que é essas línguas de fogo que nós estamos aqui, então, nos baseando nessa espiritualidade para poder justificar o título Línguas de Fogo sobre a igreja. Então não quer dizer que é momento só de auge de energia, pode ser também numa calmaria, numa tranquilidade. Pode, porque senão nós vamos estar limitando a ação de Deus a uma experiência de ambiente. Porque muitas pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo lavando louça em casa, fazendo um programa de televisão, né? Pode, claro, e nós temos vários testemunhos de pessoas que foram no grupo e não sentiram nada. Mas em casa, depois, nos próximos dias, ele começou a acontecer. Então, nós temos que defender essa tese, isso é teologia, inclusive, de que Deus é Deus. Ele age da forma que quer. João vai dizer isso. Quer, na hora que quer. João vai dizer isso. O Espírito, o vento sopra onde quer. Ouve o barulho, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Sim. Renato, de novo nosso tempo já terminou, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco para continuar esse bate-papo aqui com o Renato. Muito bem, voltamos com o programa Doctor Entrevista e eu estou recebendo hoje o Renato Alves da Silveira, que é contador, membro da Renovação Carismática da paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz, há 22 anos. Isso. Né? E a paróquia, o grupo está fazendo aniversário agora também. O grupo acabou de fazer 34 anos, né? Que o grupo de oração existe lá na Santa Cruz. A reunião toda quinta-feira, a partir de 7h30, você está convidado para participar conosco lá. Muito bem, vamos falar do livro então, Renato? Vamos. Como é que surgiu essa ideia de fazer o livro? Línguas de Fogo sobre a Igreja.
Pois é, eu nunca tive muita paciência para escrever as coisas, não. Eu escrevo muito, mas nada assim... Eu tenho uma dificuldade em questão de português, gramatical, e tenho essa dificuldade. Então eu nunca pensei em escrever. Mas como eu conheço muitas pessoas hoje na igreja, na renovação carismática, a gente prega para todo lado, as pessoas cobram da gente, que a gente passa a ser uma referência. Ah, por que você não escreve isso que você prega? Por que você não escreve a sua experiência? E muitos amigos foram cobrando. Recentemente agora um amigo lá de Muriaé, que também é escritor, que tem 2 livros escritos inclusive, ele me sugeriu que escrevesse o livro. E eu tinha alguma coisa no computador, eu falei assim, eu vou te mandar alguma coisa que eu tenho então. Aí eu mandei para ele, a esposa dele, ela que fez a revisão do meu livro inclusive, fez o prefácio, ela é professora, ela é formada em letras, então ela tem muita capacidade nessa área gramatical. Aí ela pegou o livro, leu o livro e eu falei, ô Mônica, você precisa ser minha amiga, não querer E o amigo fala a verdade, eu preciso que você fale a verdade, porque se... eu não vou ficar com raiva do que você disser do meu material. E logo em seguida os dois me ligaram dizendo, você já era para ter lançado o livro, que o material é bom, vai ajudar muitas pessoas. E ali então ele acabou sendo uma mola propulsora, me motivou a escrever. Como tinha a questão gramatical, eu passei para ela fez as correções gramaticais. Alguns anos atrás, algumas pessoas já tinham feito para mim uma revisão teológica, não tinha nada assim que pudesse ser contrário à fé, aquela fé que nós professamos. Então surgiu o livro e surgiu. Assim, eu acho que foi dessa forma, não foi... Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, algo que para mim parecia ser impossível, mas a Bíblia diz que quando estou fraco é que se manifesta a força de Deus. Eu vejo esse livro como sendo a força de Deus na minha vida. Bacana. Você fala aqui da sua experiência pessoal, você dá o seu testemunho missionário, né? O que mais você destaca no livro aqui, só para as pessoas que estão em casa entenderem mais um pouquinho do que se trata? Pois é, eu conto um breve histórico da renovação carismática, eu não quis colocar muita coisa, muitos dados sobre o movimento, porque já existem dezenas de documentos escritos e outros livros também publicados, para não ficar uma coisa assim muito repetitiva, né? Então, mas eu faço um breve histórico porque ele trata dessa espiritualidade do movimento que eu faço parte da Igreja Católica. Eu conto um testemunho missionário ali, baseado numa experiência pessoal que eu tive, na vida missionária já, de centenas de viagens, milhares de quilômetros rodados. E vou tratar também ali de algumas realidades que eu vejo que são importantes para nós. Houve um tempo na igreja, claro, as pessoas que estão nos assistindo talvez não tenham esse conhecimento, em que a renovação carismática teve muitas resistências dentro da própria Igreja Católica. No início, tudo que é novidade, hoje até que não. Mas então eu trago nesse livro um histórico, desde o Papa Leão XIII, ainda que foi no século, há 2 séculos, foi no ano de 1898, mais ou menos ali, depois eu trago desde o Papa Leão XIII, eu passo aí para o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Todos eles falando a favor da renovação carismática. Então, assim, esse embasamento eu vejo que é importante para nós que vivemos na renovação, nessa época de perseguições e dificuldade que nós tínhamos dentro da própria igreja, hoje nós não temos mais, graças a essa abertura dos papas e o envolvimento de bispos e de padres. A gente tem hoje na televisão padres, são o Padre Fábio de Mello, o Padre Marcelo Rossi, tem a TV Canção Nova, várias TVs de evangelização que surgiram dentro do movimento. O movimento passou a ser mais conhecido. Então eu coloco isso no livro porque eu vejo que é importante as pessoas que forem ler, e que a maioria são membros do movimento, mas outras pessoas estão lendo também, que elas vão poder ter um embasamento bíblico, porque o livro está cheio desse embasamento bíblico, do tema. Histórico, né? Histórico e também teológico. Aí que tá, apesar de que eu não sou um teólogo, mas eu leio bastante literaturas da renovação carismática, a gente consegue tirar alguma coisa disso aí para poder colocar no livro. Além do mais, o meu ministério dentro da renovação carismática é de pregação e de formação, de liderança, formação de outros pregadores. Então, para exercer esse ministério, eu tive que estudar muito. Eu tive que ter, e tenho estudado ainda, né? Tenho feito cursos de exegese bíblica, até cursos de hebraico, que é a língua que foi escrita o Antigo Testamento, a grande parte dele.
ainda pretendo estudar grego, para poder ter esse conhecimento. Então, a gente tem que levar uma mensagem para as pessoas, mas uma mensagem verdadeira. Eu não posso, com um texto bíblico, como eu disse, um texto bíblico, enganar as pessoas com ele. Eu preciso falar a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nem sempre a verdade que a gente prega, que os pregadores anunciam, é a verdade bíblica. Eu preciso conhecer, eu preciso mergulhar nesse mistério. E o que me fez chegar a esse ponto? As línguas de fogo do Espírito Santo. Olha que bacana. E quanto tempo você levou para escrever o livro? Lançou agora ou foi Não, foi lançado, foi lançado agora no mês passado, aqui em Caratinga, mas ele já foi lançado em vários lugares, em Belo Horizonte, em Uberlândia, Leopoldina, várias cidades do estado de Minas Gerais. As pessoas já estão adquirindo esse livro já estão tendo essa experiência com ele já. E quem quiser aqui em Caratinga? Pois é, aqui em Caratinga pode procurar diretamente comigo lá no meu escritório e também lá no grupo de oração Cristo Rei na Santa Cruz, dia de quinta-feira. Qual a mensagem principal que você gostaria de deixar, já que nosso tempo também já está terminando, para as pessoas que estão te ouvindo, Renato? Pois eu gostaria de dizer para você, meu amado, minha amada, Deus ama você. E Ele tem dons e talentos. Nós que somos católicos, ontem na liturgia, essa semana agora recentemente na liturgia da missa, a palavra foi sobre os talentos. Deus tem um talento para você. E esse talento ele vai chegar a partir da sua experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, para muitas pessoas, ele é um bicho de 7 cabeças, é algo estranho, desconhecido. Mas hoje, para a Igreja Católica, para a renovação carismática, principalmente dos 50 anos para cá, que você tem falado muito sobre ele, o Espírito Santo é um dom de Deus. Aliás, é o maior dom de Deus. Muitos querem ter o dom da cura, o dom do milagre, mas o maior dom que existe é o dom do Espírito Santo. E ele é dado gratuitamente para mim e para você. Basta você se abrir, basta você se render ao amor de Deus, que você poderá também experimentar essa graça que eu experimentei e que diz no livro, inclusive, milhões de pessoas no mundo inteiro já experimentaram também e tiveram suas vidas transformadas. Renato, foi um prazer ter você aqui, acabou o nosso tempo. Pena que acaba tão rápido, eu ia te fazer muitas outras perguntas, mas vai ficar para uma próxima. Quem sabe, né? Parabéns pelo trabalho, obrigado. Não só do livro, mas também desse de missionário, de ir para as cidades, falar da palavra de Deus. Obrigado pela oportunidade de estar com você aqui. Está sempre aberta as portas. Amém. Grande abraço. Obrigado. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo Doctor Entrevista. Até lá. Obrigada.